Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Com o número de casos de infectados por Covid-19 crescendo e batendo recordes no Brasil e no mundo, a proximidade da volta às aulas no Brasil reacendeu o debate sobre a exigência do passaporte da vacina. Estados como Bahia e Paraíba anunciaram que vão exigir o comprovante de estudantes com 12 anos ou mais. Mas, até o momento, a maioria dos estados e municípios não prevê a exigência. O prefeito do Rio de Janeiro disse hoje que as escolas municipais não vão pedir comprovante de imunização dos alunos. Nós temos 86% na Grande São Paulo, 84% no estado de São Paulo de pessoas que vão e irão vacinar os seus filhos. Nós não condicionamos a volta às aulas com o processo vacinal, até porque todos, professores, toda a parte burocrática que cuida da parte administrativa das escolas estão devidamente imunizadas. A Federação Nacional de Escolas Particulares também não orienta os sindicatos patronais a exigir o certificado nos estabelecimentos privados e atribui aos governos a tarefa de cobrar a adesão da população. A FENEP, ela orientou os sindicatos associados de que as famílias vacinassem as crianças, mas obviamente nós entendemos e respeitamos aquelas famílias que entendem que a vacinação ela não precisa ser feita, né? Nós não pensamos e não entendemos que nesse momento exista nenhuma obrigação legal de apresentação de um passaporte sanitário nas nossas escolas. A discussão sobre a cobrança ou não do passaporte da vacina passa pela análise de leis brasileiras e vai além. Como garantir a segurança nesse retorno às aulas? Quais são as orientações para os pais? Como identificar os sintomas da Covid-19 em crianças? Sobre essa e outras questões, recebemos ele, que está sempre conosco aqui no Item Mais, tirando as nossas dúvidas, sempre de uma forma muito didática, muito esclarecedora. Dr. Renato Kfouri, ele é médico, pediatra, imunologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Renato Kfouri, sempre um prazer lhe receber aqui no Item Mais. É sempre um prazer tê-lo de volta por aqui. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer falar com você e os ouvintes do Item Mais. Dr. Kfouri, volta às aulas. E aí os pais ficam preocupados. Com o aumento de casos de Covid-19, bate aquela preocupação de levar os filhos para as salas de aula. Quais são os cuidados, então, que as escolas e os familiares têm que adotar nesse retorno, nesse início de ano letivo? Olha, Carol, algumas lições nós já aprendemos nesses 2 anos de pandemia, né? Uma delas é que as vias de transmissão são bem conhecidas, via respiratória. Quanto mais distantes estiverem as pessoas e quanto maior o uso de máscaras, melhor. Então a gente vai reduzir o risco de transmissão. Outro fator que entrou como importante fator de proteção, inclusive de transmissão, é a vacinação. Embora a vacinação não garanta que indivíduos não possam eventualmente transmitir, ela diminui muito o risco. Então, para essas crianças acima de 5 anos que já tiverem oportunidade de terem sido vacinadas, pelo menos com uma dose, antes do início das aulas, esse é um conselho fundamental hoje. Vacine seu filho assim que a vacina estiver disponível para a sua faixa etária. E, obviamente, as medidas que a escola deve tomar. Ambientes arejados, janelas abertas, distanciamento. Para aquelas escolas que não há espaço físico, alternância de ensino híbrido com ensino presencial. O que nós não podemos mais é fechar as escolas. Também aprendemos que as escolas não alteram a curva epidemiológica. O funcionamento das escolas não incrementam os casos na população. Elas refletem o que está acontecendo fora dela. Em momentos de alta transmissão como esses, escolas abertas registrariam muitos casos. Em momentos de baixa transmissão, escolas abertas registram poucos casos. Então a escola, na verdade, Carol, é um retrato do que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo dentro da família, o que está acontecendo aí na rádio, o que está acontecendo no meu hospital, o que está acontecendo em todos os locais que a gente está vendo. Muitos casos, é o momento de reforçar essas medidas, especialmente para quem ainda não foi vacinado, de distanciamento e de máscaras. E, de certa forma, doutora, a escola é um ambiente controlado, o que facilita exatamente o controle da transmissão da Covid-19. As crianças acabam se infectando nos momentos de alta transmissão
pelos seus pais que saem para trabalhar, pelos amigos do prédio, pela circulação que elas fazem. Elas não precisam da escola a mais para aumentar o seu risco de infecção. É claro que num ambiente mais controlado, como você bem falou, com professores vacinados, com distanciamento, com supervisão especialmente, o risco muitas vezes é até menor dentro de uma escola do que em outros ambientes que a criança frequenta. O prejuízo da não frequência às aulas é muito maior do que o risco que a gente a submete. Nós aprendemos também, né? As escolas devem ser as últimas a serem fechadas. Se um dia pensarmos em fechar comércio, fechar shopping center, fecharmos bares, fecharmos restaurantes, cogitaremos, quem sabe, um dia voltar a fechar as escolas, se isso for necessário. Mas essa nova onda, ela é muito transmissível, mas felizmente a população vacinada de adultos e adolescentes tem protegido muito das formas graves da doença. E isso é uma conquista que as vacinas estão nos mostrando cada vez mais. Cerca de 90% dos indivíduos hoje que estão numa terapia intensiva por Covid são indivíduos que não estão em dia com a sua vacinação. É uma pena hoje ainda a gente assistir casos graves de Covid que poderiam ter sido evitados. Doutor, lembramos desse fechamento de escolas, principalmente naquela fase mais crítica da pandemia. Crianças em casa, sem convívio com outros amigos, inclusive sem um convívio com familiares. Quais são os prejuízos para essa criança, principalmente quando a gente fala de saúde mental, por exemplo? Olha, Carol, o impacto foi enorme, né? Não só na questão da educação, no aprendizado, na alfabetização de muitas crianças, mas em muitos outros olhares sobre essa questão. Olhar, por exemplo, sobre a segurança alimentar, que muitas das crianças sofreram com a falta de alimentos que a escola provia para essas crianças, a questão da violência doméstica, a questão da evasão escolar, importantíssimos. Muitas dessas crianças brasileiras que ficaram 1 ano sem escola, nunca mais voltarão à escola, nunca mais terão oportunidade, abandonam a escola porque caem no trabalho, caem no serviço informal e acabam perdendo a chance e comprometem uma geração para o resto da vida. Comprometem também, por exemplo, o ensino profissionalizante. Muitos desses adolescentes perderam a chance de ingressar no mercado de trabalho com algum ensino que pudesse capacitá-lo. E os prejuízos na saúde mental. Crianças tiveram consequências importantes no seu desenvolvimento, depressão aumentou na infância, tivemos casos de síndrome do pânico aumentando, fatores outros como estresse traumático, medo de seus pais doentes, muitas crianças órfãs, infelizmente. Olha, o prejuízo para a pediatria, para as crianças de uma maneira geral com as escolas fechadas, foram muitos grandes e alguns deles, eu diria, quase que irrecuperáveis. Acho que nós devíamos ter todos um esforço muito grande do Ministério da Educação e da Saúde juntos para que nós pudéssemos resgatar um pouco desse prejuízo e dano que as crianças sofreram com esse momento. O Brasil, infelizmente, foi o país que mais tempo manteve suas escolas fechadas. Enquanto o mundo reabriu precocemente as escolas, entendendo que a escola não propiciava uma mudança nas curvas epidemiológicas, ela só era um reflexo do que estava acontecendo fora dela. Nós demoramos muito e por receio e por próprios professores com medo de voltar às aulas antes de serem vacinados e os trabalhadores da educação, um prejuízo muito grande. Espero que não repitamos esse erro, né, que dessa vez ofereçamos uma qualidade maior de controle dentro dessas escolas, com adolescentes vacinados, com crianças de 5 a 11 anos se vacinando, com trabalhadores da educação vacinados e com as medidas que a gente já aprendeu. Em momentos de alta transmissão do vírus, essas medidas precisam sempre ser reforçadas. Máscara, higiene das mãos, ambientes ventilados e, obviamente, o maior distanciamento possível. Ou seja, o senhor traz essa recomendação para os pais que nos escutam. Levem seus filhos à escola, é o início de um ano letivo, esse retorno às aulas. Caso na escola dessa criança seja identificado um caso de Covid-19, um amiguinho, um colega de turma foi infectado com a Covid-19, como proceder, doutor? A gente deve testar os contactantes, que nós chamamos contactantes íntimos, né? Então isso vale para a escola, isso vale para a nossa família. Qualquer caso confirmado que nós tenhamos hoje de Covid, o ideal, o correto, a gente sabe que nem sempre há testes disponíveis, é nós testarmos todos aqueles que têm contato mais íntimo com este caso confirmado. Quem são os contatos íntimos? Aqueles que vivem no mesmo domicílio e, no caso de escolas, aqueles que estão dentro da mesma sala de aula, né? Aqueles que compartilham o mesmo ambiente fechado por mais de 2 horas, que é o caso da sala de aula da escola. Então, um caso confirmado, seja na sua família, seja no seu prédio,
prédio, seja dentro de uma sala de aula, deveria ser comunicado imediatamente. Esse caso confirmado isolado, obviamente essa criança com caso de Covid não deve frequentar a escola, e fazer uma testagem daqueles que conviveram com essa criança, seja os primos que passaram o fim de semana juntos, seja os pais que vivem com essas crianças, seja os colegas que frequentam a mesma sala de aula e os seus professores. Casos secundários, ou seja, mais pessoas confirmadas, também devem ser isolados. E aqueles que estão negativos, ou seja, não estão portando ali o vírus, não estão infectados, eles podem continuar. Essa é a orientação que a gente faz e que gostaríamos que tivesse toda a população brasileira acesso a esses testes. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento difícil de conseguir tantos testes assim. Nunca tivemos uma política de ampla testagem aqui no país e às vezes não temos testes nem para confirmar casos suspeitos, quanto mais para rastrear os contatos desses casos. É um pedido nosso há muito tempo que o Ministério investisse mais na aquisição dos testes para que a gente pudesse ter uma política de controle de transmissão, porque senão fica muito difícil. Agora, a recomendação básica, Carol, para os pais que estão nos ouvindo, se o filho está sintomático, com qualquer sintoma respiratório, tosse, febre, dor de garganta, coriza, não o mande para a escola nesse momento. É o risco que ele pode ter mesmo com quadro leve, mas ele está disposto, ele está bonzinho, ele não está sentindo nada. Se mandar para a escola, muitas vezes é Covid e ele pode estar transmitindo para os outros amigos que não necessariamente vão ter um quadro tão leve assim. Doutor, os sintomas da Covid-19 em crianças são diferentes dos sintomas em adultos? Muitas vezes as crianças são assintomáticas, por exemplo? É verdade, Carol. As crianças têm menos sintomas ou têm sintomas com menos frequência que adultos. A porcentagem de crianças sem sintomas, assintomáticas ou com sintomas muito leves é muito maior em crianças do que adultos. O que não quer dizer que elas não possam eventualmente ter sintomas importantes. Em menores de 18 anos, olha, Carol, desde o início da pandemia, tivemos quase 40 mil hospitalizações. 40 mil crianças e adolescentes que precisaram ser hospitalizados pela Covid-19 desde o começo da epidemia. Eu acho que nenhuma outra doença infecciosa, nenhuma outra doença contra a qual temos vacinas, hospitaliza tanto quanto a Covid. Infelizmente, já tivemos mais de 2.500 vítimas. Então, a grande maioria se infecta, como se infectam os adultos, mas uma pequena porcentagem hospitaliza e, infelizmente, acabam falecendo. Mas essa pequena porcentagem de um número tão grande, infelizmente, os números absolutos acabam não sendo desprezíveis, não. Então, nós não podemos negligenciar a doença na pediatria, temos que vacinar as crianças. Hoje dispomos de 2 vacinas no país, Coronavac e Pfizer para maiores de 5 anos de idade. Chegando a sua vez, vamos vacinar e vamos proteger nossas crianças também. A definição sobre a exigência ou não do comprovante de vacinação nas escolas despertou reações de protesto de grupos que defendem que a obrigatoriedade não é prevista em lei, mas diferentes interpretações de trechos da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente sugerem que é dever dos pais e do Estado garantir a vacinação dos menores de idade. Saindo desse debate legal, vamos à prática, vamos falar de saúde. Seguimos com o Dr. Renato Kifuri nesse episódio, falando mais sobre a vacinação em crianças e adolescentes e principalmente, doutor, diante da última novidade, a aprovação da Anvisa da Coronavac para ser aplicada no público entre 6 e 17 anos. O que isso representa em termos de velocidade da imunização dos nossos pequenos? Olha, Carol, esse é um avanço importante na vacinação, porque essas vacinas já estão em solo brasileiro. A vacina Coronavac, temos aqui no Brasil cerca de 15 milhões de doses. Se nós somarmos as 5 milhões de doses de Pfizer que receberemos ainda em janeiro, 20 milhões de doses são suficientes para eventualmente oferecermos uma primeira dose virtualmente para todas as crianças de 5 a 11 anos. Então isso permite uma aceleração do programa de vacinação infantil muito grande. Agora, é preciso deixar bem claro, viu, Carol? O mesmo rigor que nós tivemos aí para licenciar a vacina da Pfizer, a Anvisa também teve com a vacina do Butantan, com a vacina Coronavac. Pediu mais informações, desde agosto o Butantan está pleiteando esse licenciamento e só agora ele conseguiu um instituto por conta dos estudos que apresentaram recentemente baseados no uso da vacina no Chile. Então acho que essa mostra realmente o rigor com que a Anvisa trabalha e a confiança que a população deve ter na vacina. Só temos vacinas hoje licenciadas no país que se mostraram extremamente seguras
e o benefício na proteção muito adequado. Então, é para vacinarmos e o quanto antes, hoje, contando com 2 vacinas, isso nos ajuda bastante. Dr. Kifuri, com o início da imunização da nossa campanha de vacinação contra a Covid-19 em crianças, alguns estados passaram a exigir o passaporte da vacina nas escolas. Outros estados também sinalizam nesse mesmo sentido. Qual é a justificativa para a exigência desse passaporte da vacina para as crianças? Olha, Carol, a obrigatoriedade de vacinação no país, apesar de ela existir, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive com normas punitivas, multas, valores, ela nunca foi uma lei que nós precisássemos cumprir a ponto de nós exigirmos obrigatoriedade das famílias, ações judiciais, sob pena de perda de guarda dos filhos para não vacinar. Nós temos no país, há mais de 3 décadas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, um programa de imunizações há quase 50 anos, com 17 vacinas hoje disponíveis. São 3 ou 4 casos que nós precisamos de intervenção judicial para que as crianças fossem vacinadas, para que elas tivessem o direito de serem vacinadas. Ou seja, é desprezível o número de famílias que se recusam a vacinar seus filhos. Esse não é um problema nosso. Discutir obrigatoriedade hoje no país, eu acho que é uma discussão desnecessária, porque ela traz a questão da politização do tema, de quem deve ser obrigado, de discussões sobre liberdade. Não se trata de discutir liberdade, se trata de discutir informação, se trata de discutir direitos da criança de se proteger e da família de todos. A grande maioria das crianças que não se vacinam, ou que estão com o seu calendário em dia, não é porque não querem ser vacinados seus pais, é porque esqueceram, é porque não sabem, no país como um todo. Então, a matrícula escolar é um excelente momento de nós avaliarmos a situação vacinal das crianças. Você solicitar uma carteira vacinal no ato da matrícula, o que a grande maioria dos estados e escolas públicas e privadas nos países fazem, tem como objetivo educativo. Olha, se o seu filho ainda não recebeu este reforço da meningite, está em falta uma 2ª dose do sarampo. Você orienta, a grande maioria dos pais vão e vacinam. Agora, privar a criança do ensino porque a vacinação não está em dia, ou seja, penalizá-la 2 vezes, deixá-la sem educação e sem saúde, seria demais, né? Eu acho que não é adequado nós termos ações punitivas, que quem acaba normalmente sendo punida é a própria criança. Então, acho que o caráter é educativo. O caráter normativo de nós termos uma lei que mostra o valor, que o Estado mostra o valor e a importância da vacinação para a população é necessária, mas a utilização como ferramenta coercitiva, eu acho que é uma discussão que não interessa a ninguém. Aliás, só interessa aos antivacinistas, aqueles que querem polemizar, dizendo que a vacina, que o corpo é seu, o direito é sobre seus filhos. É uma discussão, infelizmente, que acaba acontecendo, mas, ao meu ver, é desnecessária para o nosso país. Outro ponto que estamos verificando nos estados, doutor, inclusive o senhor falou na primeira parte desse episódio sobre isso, do aumento de internações de crianças em UTIs por conta da Covid-19. Qual que é o reflexo desse dado? É a falta de imunização deste público? E mais, doutor, qual é a importância de vacinarmos as crianças no que se refere ao controle da pandemia diante do avanço da variante Ômicron? Olha, Carol, há um desvio natural à medida que nós vamos vacinando uma população, uma parte da população. Quando começamos a vacinar os idosos, a doença começou a incidir mais entre adultos jovens. Falava-se até que a epidemia rejuvenesceu e que o vírus estava tendo uma predileção por adultos. Na verdade, ele estava tendo uma predileção pelos não vacinados. E à medida que nós avançamos na vacinação de adultos e adolescentes, o público vulnerável, a parte da população que não recebeu nenhuma dose das vacinas hoje, são as crianças. A ponto de elas representarem, nos Estados Unidos, por exemplo, no início da pandemia, menos de 1% dos casos, hoje as crianças representam 1/4 dos casos nos Estados Unidos. 1/3 dos casos na Itália, só para citar 2 países como exemplo. Então há um desvio natural proporcional. A doença residual que sobra se concentra mais entre os não vacinados, adultos que não receberam a vacina, idosos, imunocomprometidos que respondem mais, e as crianças passam a responder por uma parcela maior do que respondia dos casos. E quando nós temos uma nova onda como a Ômicron, esse aumento não é só proporcional, ele passa a ser um aumento também em número de casos absolutos. Então nós estamos assistindo, sim, com esse recorde de casos que estamos batendo diários de Covid-19, um aumento grande em todas as faixas etárias, mas especialmente entre não vacinados. Infelizmente, as crianças vêm respondendo por uma parcela maior
do que respondia no começo da pandemia. Daí a necessidade cada vez maior de estendermos a vacinação para o maior número de crianças, né? Em breve vamos ter estudos a partir dos 3 anos, a partir dos 2 anos. Acho que é uma necessidade. E à medida que nós avançamos num número maior de imunizados dentro da população, já respondendo a sua segunda pergunta, a gente colabora com uma menor transmissão do vírus. Quanto mais imunizados na população, menos doentes nós teremos, menos sintomáticos nós teremos, menos gente espalhando o vírus por aí, consequentemente menor risco para todos. É o benefício direto de proteger a criança que é vacinada e o benefício indireto, que é proteger indiretamente todos aqueles que convivem com elas. Dr. Renato Kfouri, tirando nossas dúvidas com informações preciosas, importantes, prestando serviço aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, doutor. Carol, sempre um prazer falar com você e os ouvintes do Item Mais. Um grande abraço. Com as recomendações e orientações do Dr. Renato Kfouri, a gente se despede desse episódio do Item Mais. Amanhã estamos de volta. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.